Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco hoje, sempre e eternamente. Sejam muito bem-vindos. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande a gente poder sempre bater papo falando sobre Bíblia, sobre história, trazendo conceitos que estão na atualidade de uma maneira bem objetiva, rápida e bem sucinta. E você que está chegando comigo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal PR Carlinhos Oliveira. Deixe aquele like maroto, compartilhe também esse vídeo, pois você fazendo isso, você vai estar me ajudando e você vai estar levando conhecimento também para muitas pessoas aí que gostam de entender um pouco mais da Bíblia, um pouco mais da história. E eu quero aqui te convidar hoje para a gente falar sobre um tema muito interessante. É um tema falando sobre a inteligência artificial e a igreja pós-moderna. Olha que tema legal, amados. Bacana. Você já tinha visto ou escutado sobre um tema desse? Inteligência artificial e a igreja pós-moderna. E aqui, meus amados, o tema que eu quero trabalhar está lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, verso ali de número 4. Somente o finalzinho, tá? Ele diz assim: o conhecimento se multiplicará. Olha que interessante isso daí, amados. Então, eu quero aqui nesse estudo, nessa reflexão, nessa visão, né, falando sobre a inteligência artificial, né, com as características, né, e os desafios que a igreja protestante pós-moderna tem adquirido nessa era que nós estamos vivendo. Então, eu vou estar aqui tentando explorar aí como esses temas, né, sobre a inteligência artificial, onde tem crescido de uma maneira, né, sobrenatural, e como elas se entrelaçam ali com a luz da fé cristã. E eu quero aqui utilizar também, para a gente estar começando, não deixar as escrituras de lado, mas eu quero falar sobre um versículo que está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5 e 6, beleza? Provérbios, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Fala assim, ó: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Queridos, como nós estamos aqui falando, nós estamos numa era da interatividade, onde tem crescido de uma maneira sobrenatural quando nós falamos sobre a inteligência artificial. Hoje você entra no seu computador, você entra no seu notebook, você entra ali no seu celular e ali nós vemos várias transformações de pessoas, né, com o rosto de outras pessoas, tendo a voz modificada por aquelas pessoas, seja um artista, um político, seja uma pessoa, né, conhecida. E nós vemos nesta era digital, né, essas transformações diárias. Enquanto também nós vemos a igreja protestante, nós aqui buscando uma relevância maior nesse mundo pós-moderno. Mas que relevância? Relevâncias da nossa autossuficiência? Não. Relevância do evangelho do cristianismo sendo propagado, como diz Mateus capítulo 28, verso de número 19, o ide e pregar o evangelho. Então, nesse estudo, eu quero aqui te convidar a gente poder refletir um pouco mais sobre a inteligência artificial e a igreja pós-moderna. Irmãos, aqui é uma pergunta muito interessante que eu quero começar a falar para nós. Como a tecnologia pode servir a Deus sem substituir a sua soberania? Olha que interessante, vou repetir. Como a tecnologia que nós estamos inseridos neste século 21, né, podemos contribuir servindo a Deus sem substituir a soberania de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso número 5, né, tem algo interessante que depois você pode ler lá. Mas, amados, muitas pessoas têm dúvida ainda, tá? O que é uma inteligência artificial? O que seria uma inteligência artificial? Tá? Eu sei que muitas pessoas desconhecem, algumas pessoas, né, conseguem manusear bem referente à inteligência artificial, outras pessoas têm um pouco de dificuldade até de entender. Mas o meu objetivo aqui é dar uma explanação, um resumo sobre a inteligência artificial e sobre a igreja protestante pós-moderna. Tá bom, meus amados? Então, apresentar aqui os conceitos básicos aqui da inteligência artificial, ele precisa, né,
nós aqui, na verdade, precisamos destacar alguns pontos, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais de um resumo bem breve aqui. Então, a inteligência artificial, meus queridos, é uma tecnologia que ela faz o quê? Ela permite tanto que máquinas realizem tarefas que normalmente exigem uma inteligência humana, tá? Como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem, resolução de alguns problemas. Então, hoje está até muito fácil você fazer um trabalho, você pesquisar sobre algo, porque a inteligência artificial, com simples cliques ali no computador, onde você coloca algo que você quer pesquisar, a inteligência artificial ela já te traz, né, algo bem completo, bem didático, né, dentro daquele estudo, daquela curiosidade que você tem. Tá? Então, aqui no ano de 2025, a inteligência artificial, meus irmãos, ela está profundamente integrada em vários setores, né, sociológico que nós estamos inseridos, tanto na educação, como nas finanças, como até na área da saúde, né, impulsionando aí várias inovações como agentes autônomos que estão sendo simplificado tarefas na nossa vida cotidianas, tá? A inteligência artificial nós vamos entender que ela bem usada, ela é muito boa também essa ferramenta, tá? Mas essas tendências, meus queridos, para todos vocês que estão comigo aqui no YouTube, tá? Seja muito bem-vindo, todos vocês que estão se achegando. Essas tendências, elas incluem maior autonomia quando nós falamos sobre a inteligência artificial, tá? O que a inteligência artificial faz? Ela é um assistente. Ela é um assistente que ela cria ali, muitas das vezes, alguns conteúdos, avanços em processos de legislação, para muitas das vezes tentar regular o seu uso ético. Mas a inteligência artificial ela não funciona sozinha. Ela precisa de uma pessoa para quê? Para impulsionar ela, para que ela venha ali tirar as dúvidas que aquela pessoa, o ser humano, está ali conversando ou mandando uma mensagem ali para que ele possa entender mais dentro do conceito daquilo que ele está ali querendo obter algumas questões. Então, alguns exemplos práticos que nós possamos ver, nós vemos que na área da saúde, tá? Várias diagnósticos de doenças tem sido utilizado a inteligência artificial, por quê? Porque ela vem com uma precisão totalmente absurda. E assim ela beneficia milhões de pessoas. Bacana. Mas não se esqueça, tudo depende de uma pessoa também para que faça aí esses questionamentos. Já na área do trabalho, ela tem crescido, tá? Ela automatiza muitas tarefas que eram tarefas repetitivas, tá? Liberando aí muito tempo ali para criatividade. Nós vamos entender os pontos bons e os pontos ruins também. E os benefícios gerais aqui, resumidamente, ela aumenta o que? A inteligência artificial? A eficiência, tá? Econômica, tá? E ela começa também a melhorar em traduções ali instantâneas ali também para o evangelismo global. Tá? Nós, como protestantes, não é pecado você usar uma inteligência artificial, né, para que você possa ali elaborar alguns panfletos evangelísticos, enfim, né? Não é pecado isso daí, tá, meus irmãos? Mas aqui é uma pergunta para nossa reflexão. Uma pergunta, beleza? Como a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus? Como? Como nós podemos usar a inteligência artificial como uma ferramenta, né, para o Criador? Tá lá em Êxodo, no capítulo 31, no versículo do 1 ao 5, depois você lê, Deus ele nos dá habilidades totalmente para fazer vários tipos de situações. Se você tem uma habilidade, seja no louvor, seja para cantar, para pregar, para tocar, seja um autodidata, isso não vem de você. Isso é uma habilidade dada pelo Criador, por Deus, tá? Então, meus irmãos, a inteligência artificial, ela tem também algo que está sendo não tão bom, porque ela está criando o falso como se fosse verdadeiro. Sim ou não? Então, meus irmãos, a inteligência artificial, muitas das vezes,
está se passando pelo falso e as pessoas estão se acreditando que é um verdadeiro, tá? Então, quando nós vemos que a inteligência artificial, com o seu avanço, o seu crescimento, né, nós vemos várias pessoas ali fazendo na inteligência artificial criações de conteúdo que parecem hiperrealistas. É ou não é? Que ele é uma mistura do fictício com o real, tá? Que nós chamamos de deepfakes, né? Seja por vídeo, seja por áudio, imagens totalmente manipuladas pela inteligência artificial. Então, isso tem tido um problema muito grande, meus amados, na vida de muitas pessoas, que elas não têm equilíbrio, elas não entendem. Então, a inteligência artificial sendo utilizada por uma pessoa com má intenção, ela vai causar e tem causado um dano muito grande, tá? Então, embora possa ser útil, tá? Em entretenimento, na educação, em nossos dias, tá? Isso também gera aí um risco muito grande, especialmente em contextos sociais, políticos e também pessoais. Tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para a gente poder entender um pouco mais. Então eu vou te explicar aqui, amados, rapidamente, exemplos concretos, tá? E destacar alguns prejuízos que está acontecendo, né? Referente à inteligência artificiais, né? Artificial, e são casos totalmente recentes, tá? Nós vemos vídeos de celebridades, né, sendo endossados, sendo criados, sendo totalmente fraudulentos, tá? Como eu falei, são deepfakes que manipulam rostos de famosos. Tem um rosto de um doutor muito famoso chamado Rachel Goldman, né? Eu coloquei ele como exemplo para quê? Para promover falsas dietas, como se fosse verdadeiras, né? Como uma receita chamada Receita do Sal Rosa. Então, é um caso de um vídeo falso, tá? Que não é verdadeiro, né? Ele alegava que esse estudo foi feito lá em Stanford, lá na universidade, ele recomendava aí, né, um suplemento 100% natural. E as pessoas acreditavam. Via aquele vídeo, aquele doutor falando, e eles falavam, puxa, é real. E as pessoas começavam aí a buscar em massa para emagrecer, tá entendendo? Para aumentar o seu metabolismo. Então são tudo deepfakes que são criadas em inteligência artificial e as pessoas têm acreditado, né, nessas identidades fraudulentas, que é tudo feito na inteligência artificial. Então, muitos criminosos lá nos Estados Unidos, tá? Isso que eu estou falando é fato verídico, eles estão usando a inteligência artificial para gerar pessoas que não são verdadeiras, para gerar pessoas falsas, tá? Com vídeos que são totalmente realistas, rostos inventados. Para quê? Muitos deles estão criando esses rostos para burlar, tá? Verificações biométricas em bancos, em apps, tá? Ó, olha para você ver que negócio maluco. Aqui no ano de 2025, tá? Conforme algumas pesquisas, teve mais de 1.100 tentativas de fraudes nas instituições financeiras bancárias, não só no Brasil, como na Indonésia, tudo de fake. As pessoas colocando o seu rosto e falando que eram aquelas pessoas que lá estão. Então, irmãos, tome muito cuidado com o que você tem assistido, com o que você tem analisado na internet, porque uma das estratégias malignas é transformar o falso no verdadeiro. E isso não é de agora, isso é desde Bereshit, desde Gênesis. O diabo, o que ele faz? É transformar o falso em verdadeiro. Agora, ele tem criado esse mecanismo, né? Não só ele criado, ou ele tem tomado posse desse mecanismo, né? Porque também eu não posso espiritualizar tudo, falando que tudo é do diabo, não. Mas ele tem utilizado esse tipo dessas inteligências artificiais para destruir literalmente a vida de pessoas. Então, o falso está se passando por verdadeiro nos nossos dias, amados. Tome muito cuidado. Então, como isso pode ser prejudicial nos nossos dias? Como isso está sendo prejudicial? Por quê, meus amados? Ela tem causado danos reais na vida de pessoas, danos mentais imediatos, tá? E sendo
tendo uma velocidade muito grande, tanto nas redes sociais, tá? Então, isso que eu quero que você precisa entender. Por quê? São guerras psicossomáticas, guerras emocionais. Então, essas vítimas dessas deepfakes não consensuais, né, como alunos, como pessoas, elas têm tido aí uma tristeza muito grande. Inclusive lá nos Estados Unidos, eles estão tirando foto de pessoas e fazendo com que a inteligência artificial ali tirasse até a roupa daquela pessoa. Olha só para você ver, para humilhá-las. Então hoje, meus amados, tome muito cuidado nessa fraude que está acontecendo na inteligência artificial, tá? Principalmente na área financeira, então nós temos que tomar aí um cuidado muito grande. Então nós vemos vídeos sendo criados com assédio morais e as pessoas criando esses falsos vídeos na inteligência artificial, solicitando uma chantagem, explorando as pessoas, tanto pregadores, né, pessoas que passam por pessoas confiáveis e está ali adquirindo vítimas totalmente vulneráveis dentro dessa inteligência artificial. Então está muito complicado hoje, amados. O real não está sendo mais real. O falso está se tornando literalmente o verdadeiro. Então, como a igreja protestante pós-moderna pode lidar com esse crescimento da igreja, né, do crescimento da inteligência virtual? Então, o crescimento exponencial da inteligência artificial, meus amados, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo aqui, representa um dos maiores desafios que nós estamos tendo aqui nessa época. E é uma oportunidade para nós, como igreja protestante, falar sobre isso. Tá? Nós vemos ali as ferramentas como o Chat GPT, tá? Como o Gemini, como outros tipos de sites que são muito bons, tá? Não estou aqui descredibilizando eles, que são muito bons para estudo, seja para qualquer coisa que for, mas muitas pessoas têm utilizado isso daí para fazer o mal, para trazer ali o mal para dentro das pessoas e para as sociedades. Então, baseando-se nas perspectivas teológicas, evangélicas, protestantes, nós vemos relatórios recentes e exemplos práticos, tá? Que está acontecendo, que a igreja está acreditando no falso, deixando aquilo que é real, daquilo que é palpável, daquilo que é escriturístico, daquilo que está nas escrituras sagradas. Então nós precisamos tomar um cuidado dentro dessa sistemática, amados. Então a igreja protestante, ela tem uma longa história de engajamento com várias inovações tecnológicas, claro, tá? Foram várias ferramentas a serviço do reino de Deus, mas sempre subordinadas à autoridade das escrituras sagradas. Tá? Nós vemos lá no ano de 1517, nós vemos a reforma protestante por Martim Lutero. Foi utilizado uma imprensa por Gutenberg para fazer o quê? Para fazer a disseminação da Bíblia, panfletos, democratizando o acesso da palavra de Deus, tá? E tirando todo aquele monopólio que a Bíblia, a palavra, as escrituras não chegava até o povo. Então, dentro daquele contexto, tá? A autoridade eclesiástica que tinha era a Igreja Católica Apostólica Romana e estava tudo concentrada eclesialmente dentro dali da Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui eu não estou falando mal dos meus irmãos católicos, tá? Primeiro, eu tenho muitos amigos católicos, um beijo para todos vocês aí, mas eu estou falando de história. Então, da mesma forma, a inteligência artificial ela pode ser vista como uma revolução, tá, tecnológica, que pode ser impulsionada pela fé, tá? Mas uma coisa que nós não podemos é fazer o seguinte, é tirar aquilo que é real e colocar numa inteligência artificial. Tá entendendo, meus irmãos? Então, é isso que nós temos que entender. São vários desafios atuais que a igreja protestante tem, tá? Então, se você deixar o que é real, nós corremos vários riscos de não acreditar, de achar que tudo é verdade,
de vídeos que estão sendo criados por pessoas e as pessoas estão acreditando e estão descredibilizando o que a Bíblia fala. Estão dando mais importância a textos, a heresias que estão sendo elaboradas por pessoas maldosas e as pessoas estão acreditando. Então, há um processo de desumanização e erosão da imagem de Deus, tá? Então, a inteligência artificial, essas deepfakes, elas estão literalmente entrando dentro do seio psicossomático ou psicológico das pessoas e as pessoas não estão entendendo e não estão tendo mais discernimento de ver o que é o real e o que é o falso. Tá entendendo, amados? Muitos estão desafiando até a encarnação de Jesus. Lá em João capítulo 1, verso número 14. Então, vários teólogos, você que é pastor, você tem que trazer algo bem concreto para a sua igreja falando sobre isso daí. Alertar para os riscos dessa má formação da inteligência artificial sendo usada para malefício, para destruir o que o povo está acreditando, que é a palavra de Deus que nós acreditamos. Então, igrejas evangélicas, amados, foi feito um dado, 4% dos líderes têm acreditado mais no que uma inteligência artificial tem falado do que a palavra de Deus tem ensinado. É perigoso. Isso está sendo muito perigoso. Tá entendendo, irmãos? É um perigo muito grande. Por quê? Porque a desinformação, ela gera o quê? Ela gera uma apostasia muito grande. Então, com esses deepfakes que estão sendo totalmente manipulados, essas narrativas que parecem ser religiosas, está tendo um risco muito grande de virar doutrina. E ela, virando doutrina dentro dessas deepfakes, ela começa a se espalhar de uma maneira que, se você não tiver um entendimento, um equilíbrio, pastores, presbíteros, seja qual for a nomenclatura, que não entenda e não passe para dentro da sua eclesia, da sua igreja, automaticamente eles vão acreditar no profano achando que é o sagrado, gerados por uma inteligência artificial totalmente corrompida. Então, meus amados, esse rápido vídeo que eu estou trazendo aqui, eu tenho muito mais material e eu queria falar muito mais sobre isso daqui. Mas se eu fazer um vídeo muito grande, de 40 minutos, de 1 hora, falando sobre esse tema, que é muito bom, as pessoas não vão assistir. Então, nós precisamos entender e formar pessoas teologicamente com discernimento na palavra de Deus, fazendo seminários, levando estudo bíblico, levando um estudo mais rico em conteúdo, falando sobre a inteligência artificial e a igreja pós-moderna que você está inserido. Tá entendendo, meus irmãos? Vai além daquilo que nós estamos falando. Vai além daquilo que eu estou dizendo para nós aqui. Então, isso daí, irmãos, é algo que não é algo tão simples. Eu queria pegar 40 minutos e falar justamente sobre esses malefícios e os benefícios. Mas você que está me assistindo esse vídeo, tome muito cuidado para você não acreditar naquilo que é profano, naquilo que é deepfakes, acreditando no que é real. Porque, amados, espero que não, mas vai chegar um momento que as pessoas vão descredibilizar as escrituras sagradas. Se você der um Google aí, já tem até cultos que são realizados por inteligências artificiais. Olha que coisa maluca. Tá entendendo? Sobre cultos que são feitos com hologramas, até de pastores que eram muito famosos na época, feito por hologramas, ressuscitando eles como se fosse assim, e eles trazendo uma palavra. Então, irmãos, eu quero deixar aqui rapidamente essa reflexão, falando sobre a igreja protestante pós-moderna e a inteligência artificial. Beleza, meus amados? Fica aqui esse alerta. Fique aqui esse alerta. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Compartilhe esse vídeo. Deixa aí esse like abençoado. Quero agradecer a todos os nossos 320 amigos que nós já estamos aí subindo bastante no canal aqui no YouTube, tá? Você que não é inscrito, poxa, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixa aquele like lá, manda nos grupos da sua igreja, fala, ó, você precisa ver esse vídeo.
falando sobre inteligência artificial e sobre a igreja pós-moderna. Beleza, meus amados? Que a graça e o amor de Cristo continue a reinar na vida de todos vocês. Um grande abraço. Deus os abençoe.